bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Antes de começarmos o estudo da Palavra de Deus em Efésios, vamos continuar com o estudo das palavras do vocabulário da Bíblia. Vamos ver hoje a palavra evangelista. A palavra evangelista vem de uma palavra grega que significa aquele que anuncia boas notícias. No Novo Testamento, esta palavra representa um tipo de ministério bem específico. Por exemplo, em Efésios 4 diz que, quando Cristo subiu aos céus, ele distribuiu dons à igreja, e um deles é o dom de evangelista, aquele que anuncia boas notícias. Geralmente se refere a um pregador do Evangelho, como Atos 21:8. Quando leio 1 Coríntios 1:17, eu lembro que Paulo era um evangelista. E quando leio 2 Timóteo 4, de 1-5, vejo que Timóteo também era. Em outras palavras, Deus deu a estes homens o dom de evangelismo. Um missionário, que é essencialmente um pregador do Evangelho, é também um evangelista, é um comunicador das boas novas. Agora, eu devo admitir que eu não tenho o dom de um evangelista, ou seja, não tenho o dom e nunca me apresento como um evangelista. Às vezes os pastores que me convidam para falar em suas igrejas em campanhas evangelísticas, e sempre respondo que não sou um evangelista. Meu ministério é basicamente o ensino bíblico. E apesar do meu ministério ensinar o evangelho e as pessoas serem salvas em conferências quando eu ministro a palavra de Deus, a evangelização não é o meu dom. Por isso eu não realizo campanhas evangelísticas em auditórios ou estádios, como alguns evangelistas costumam fazer. Este é o dom deles, e eu agradeço a Deus pelos seus dons, mas lembre-se, eu comunico as boas novas e sempre falarei do Evangelho de Cristo Jesus, onde quer que eu ministre a palavra de Deus. Mas o dom de evangelista não é o dom que Deus me deu. Vamos ver outra palavra, porque creio que temos tempo para fazê-lo. Vamos lá. Vamos ver a palavra convém. Você já encontrou esta palavra na Bíblia e sabe o que ela significa? Bem, significa algo que é vantajoso, algo que é útil. Se dissermos que algo nos convém, significa que para nós é vantajoso, é útil. Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Com esta palavra, em 1 Coríntios 6:12, ele quis dizer que nem todas as coisas são vantajosas, nem todas as coisas são proveitosas. No contexto, Paulo está discutindo a questão na qual os cristãos pegavam a lei e jogavam um contra o outro, como em 1 Coríntios 6, versículos 6 e 7. Envolver-se em tais práticas seria legal, mas não é apropriado, não é proveitoso, não é vantajoso para a igreja. Recentemente, um homem abusou de um privilégio. Ele ouviu alguns dos meus programas de rádio e começou a gravar as minhas mensagens. Depois ele colocava a minha mensagem na sua rádio e apresentava-me como se eu estivesse no estúdio, dizendo, em poucos instantes o Dr. Strauss nos trará a mensagem. E então colocava a minha gravação. Quando a mensagem terminava, ele dizia, muito obrigado, Dr. Strauss, por estar conosco no programa de hoje. Caro ouvinte, se você quiser esta mensagem do Dr. Strauss, escreva-me, envie-me R$10 e eu enviarei esta mensagem para você. Bem, este homem estava roubando meu material e estava usando o evangelho por torpe ganância, e eu lhe escrevi dizendo para ele parar de fazer isso. Como ele não parou, alguém me disse, por que você não o processa? Eu disse que eu não deveria fazer isso porque 1 Coríntios 6 diz que, embora eu tenha o direito legal de fazê-lo, não seria benéfico e vantajoso. A questão poderia ter sido tratada em termos jurídicos, mas isso não teria fortalecido nem edificado outros crentes. Com isso, é o que mais devemos nos preocupar. Muito bem, vamos continuar o nosso estudo na Epístola de Paulo aos Efésios, onde ainda estamos no 1º capítulo. Não sei se você está desfrutando deste estudo da Palavra de Deus, mas ele tem sido uma bênção para a minha vida. A Palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Ela é tudo que eu preciso. É meu alimento,
É luz para minha escuridão, força para minha fraqueza, água para minha sede. E eu creio que ela será para você também, amigo. Querido ouvinte, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1 e vamos continuar o nosso estudo nesta obra-prima que o Espírito Santo nos deu, pela mão de Paulo, o apóstolo. Antes de começar, quero agradecer as cartas, os e-mails, as ofertas, as orações. Tenho certeza de que tudo o que você faz para ajudar e sustentar este programa será muito bem recompensado pelo próprio Deus. Eu não posso recompensá-lo, querido ouvinte, mas eu posso agradecê-lo por ajudar a propagar a palavra de Deus. Mas o dia de pagamento virá em breve, pois somos colaboradores de Deus. Somos irmãos e irmãs em Cristo que compartilham um evangelho, levando o evangelho e a palavra de Deus para muitas pessoas. Se você tiver alguma sugestão, entre em contato conosco e vamos considerar cuidadosamente em oração o que você nos diz. Vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus e do Espírito Santo, chegamos diante do trono da graça. Te louvamos porque o véu foi rasgado de cima a baixo e agora temos acesso ao Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Senhor, que o ministério da palavra de Deus fortaleça, encoraje e conforte os nossos corações. Deus, ilumine o caminho daqueles que estão nos ouvindo agora e que a mensagem de vida hoje possa alcançar alguém que não crê e que ele possa ter vida eterna através da fé em Cristo Jesus. Nós pedimos especialmente pelos nossos queridos amigos, os idosos, os doentes em hospitais ou em suas próprias casas. Oramos pelos médicos, enfermeiros e por aqueles que cuidam deles. Senhor, que possam fazê-lo com bondade e ternura e que eles possam estar cientes da Tua presença em meio a todas essas dificuldades. Abençoe a nossa juventude que está ouvindo o programa também, que a palavra de Deus possa encher os seus corações com bênçãos e benefícios espirituais. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, vamos continuar em Efésios capítulo 1, versículos 14 e 15, com a palavra selo. O que é selo? Bem, em primeiro lugar, um selo é uma marca de autenticidade ou uma marca de que algo é genuíno. Observe que Paulo diz no versículo 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que significa isso? Que fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Deixe-me ler 2 Coríntios 3:3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Todos os verdadeiros crentes no Senhor Jesus Cristo são cartas do Filho de Deus, cartas de recomendação para um mundo perdido. No entanto, uma carta é a expressão escrita do escritor, portanto, os filhos de Deus não são aqueles cujos nomes estão escritos em tinta ou gravados em pedra, mas sobre os corações. Aqueles em cujos corações o Espírito Santo escreveu evidência do poder da palavra de Deus e nosso relacionamento com Ele. Quando somos salvos, o Espírito Santo entra no corpo do crente e sua presença em nós deve ser uma marca visível que declara que pertencemos a Deus. É a presença do Espírito Santo dentro de nós que faz a diferença entre o verdadeiro e o falso cristão. Portanto, o versículo 13 de Efésios diz, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, de maneira que a presença do Espírito Santo em nós é a marca da autenticidade. Como posso saber se eu sou um filho de Deus? Eu sei porque o Espírito Santo habita dentro de mim e porque Romanos 8:9 diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Portanto, o selo é a marca da autenticidade. Se você não tem o Espírito Santo habitado em seu corpo, você nunca nasceu de novo. Uma pessoa não é salva e depois de um tempo recebe o Espírito Santo. Não. A pessoa recebe o Espírito Santo no momento em que crê em Cristo. O Espírito Santo vem e habita nessa pessoa. Ele é o selo. Como já mencionei, é a marca de propriedade, a marca da autenticidade, e Deus nos conhece por seu selo. Você não pode saber se eu sou salvo, mas a maneira que me comporto diante de você, a maneira que eu vivo, o meu ministério, minha maneira de agir, demonstra a você que sou um filho de Deus. Minha esposa não pode ter certeza se eu sou salvo, mas eu creio que minha conduta demonstra isso. E eu tenho certeza de que ela faz isso.
Veja, Deus sabe que somos dele, nos conhece pelo selo. O Senhor Jesus disse em João 10,14: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. O rebanho é conhecido pela marca do dono. É assim que eles identificam os animais. Eles colocam uma marca em seus animais, mas Deus tem uma própria marca especial com a qual seus filhos são marcados. Somos selados como propriedade de Deus, e o dom do Espírito Santo é o sinal de que somos filhos de Deus e membros da verdadeira Igreja de Jesus Cristo. A habitação do Espírito Santo é o selo de Deus. O selo também é a marca de segurança, pois lemos em Efésios 1,14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Aqui está a resposta aos problemas que muitas pessoas têm sobre a segurança do crente. Muitas vezes me perguntam: um cristão pode perder a salvação? O cristão, a pessoa salva, está eternamente segura? Bem, aqui está uma parte da resposta a essa pergunta e resolve o problema para quem tem essa dúvida. Agora, onde está a nossa segurança? Para responder isso, observe a palavra penhor, pois creio que é uma palavra muito importante e precisamos compreender o que Paulo quer dizer aqui. O versículo 14 diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Essa palavra sugere a ideia de um adiantamento, uma garantia, um sinal de uma compra que foi feita e será guardada. Deus nos oferece a vida eterna quando cremos em Jesus Cristo, pois lemos em João 3,16... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos fez essa promessa. Deus nos deu a vida eterna e prometeu àqueles que creem no seu Filho. Mas como cristãos, podemos ter a certeza da vida eterna? Em outras palavras, podemos ter certeza de que a vida eterna que temos agora em Cristo Jesus, teremos depois de deixar o nosso corpo? Em várias ocasiões me fizeram esta pergunta e a resposta para isso, meus queridos amigos, é um enfático sim, claro. Romanos 8,23 diz que nós estamos esperando a redenção do nosso corpo. Veja, o Espírito Santo está no mundo hoje. Ele está em nós como o depósito de Deus, como a garantia de Deus, até Jesus Cristo voltar para nos levar com ele. Por isso, o Espírito Santo é chamado aqui neste texto de o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é o adiantamento, a entrada, a garantia de que ele nos comprou e pagou com o seu próprio sangue, de acordo com o versículo 7, e Jesus Cristo um dia completará sua aquisição. O Espírito Santo habitando em nós é a nossa garantia da conclusão da transação, uma entrega segura do nosso corpo, alma e espírito nas mãos de Deus Todo-Poderoso, quando o Senhor retornar para nós. Amigo, a nossa herança futura da glória está garantida, e sermos selados com o Espírito Santo é parte do plano de Deus para nos dar a certeza de que em breve teremos completa redenção, e isso será para louvor da sua glória. Assim chegamos ao final deste belo hino de louvor em Efésios 1, do versículo 1 ao 14. Toda a glória e louvor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vejamos agora uma nova seção de Efésios 1, começando com o versículo 15. As cartas de Paulo são conhecidas por suas orações a Deus em favor dos santos. A grandeza de Paulo e seu ministério pode ser atribuída em grande parte à sua vida de oração. E temos várias delas nas Escrituras. Temos duas orações de Paulo registradas nesta epístola. A primeira temos diante de nós e a segunda encontramos a partir do versículo 14 do capítulo 3. A maioria das nossas orações, ou seja, a maioria das minhas orações e as orações de outros cristãos, são por motivos próprios ou por nossos entes queridos. As necessidades dos outros ocupam um pequeno espaço em nossa vida de oração e isso é muito triste. Lembro-me de anos atrás ler um velho ditado que tinha sido colocado em forma de poema e dizia algo assim: Senhor, abençoe a mim e a minha esposa também, meu filho João, sua esposa e mais ninguém. Amém. Creio que aquele pequeno poema sugere em parte algo da substância das orações de muitas pessoas. Somos egoístas em nossas orações. Abençoa-me e abençoa meu esposo, abençoa nossos filhos, nossa igreja, nosso bebê, nosso e nosso. Costumamos orar somente pelos nossos, pelas pessoas mais próximas de nós.
Bem, a oração de Paulo está incluída na carta aos Efésios pelo Espírito Santo como parte da epístola. E lembre-se que o Espírito Santo é o autor de toda a palavra de Deus. A oração começa no versículo 15 com as palavras por isso, ou em outra versão, por esta razão. Por qual razão? Por causa de tudo o que precede, do versículo 1 a 14, o resumo da obra completa de Jesus Cristo, o plano do Pai, a provisão do Filho e a garantia do Espírito. Isso é o que Paulo quer dizer com as palavras por esta razão. No parágrafo anterior, Paulo expressou no Espírito Santo alguns dos grandes ensinamentos sobre a obra de Deus Trino e seus planos para a completa redenção dos salvos. Por esta razão, Paulo quer que eles experimentem isso. Depois de ter transmitido a doutrina, ele deseja que a transformem em uma experiência de vida, no dia a dia. Ele desejava que todos os crentes desfrutassem por completo da herança em Cristo. O coração de Paulo estava cheio de ação de graças pelos santos em Éfeso. Ele diz no versículo 15, por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Ele apreciava dois aspectos dos Efésios, a fé no Senhor Jesus e o amor que tinham por todos os santos. Imagine as pessoas, ao falar de nós, falarem da fé que temos no Senhor Jesus e o amor que demonstramos pelos outros cristãos. Isso, sem dúvida, é um bom testemunho. Se as pessoas pudessem dizer sobre mim, conhecemos este homem por sua fé em Cristo e seu amor pelos outros. Que testemunho! Essa é a minha oração. Que Deus me ajude a ser um homem assim. O objeto da fé dos Efésios era o Senhor Jesus. Não se envergonhavam de Cristo, por isso, obviamente, outros ouviram sobre a sua fé, pois Paulo disse no versículo 15, ouvindo eu também. Quando as pessoas são verdadeiramente salvas, elas não escondem a luz, mas vão proclamar com alegria sobre a salvação encontrada em Cristo. Portanto, onde há fé genuína, o amor será colocado em evidência. Um dos sinais inequívocos de que uma pessoa nasce de novo é a sua conduta, a sua atitude, o seu comportamento em relação aos outros cristãos. O verdadeiro amor cristão, conforme Romanos 5,5, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Querido amigo, quando o Espírito Santo tem o controle de uma pessoa, haverá amor pelos outros. Amor é o fruto da fé no Senhor Jesus, pois lemos isso em 1 João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Embora o verdadeiro amor abrange todas as pessoas, atinge em especial e particularmente aqueles que pertencem ao Senhor Jesus. Creio que é uma verdade maravilhosa e precisamos nos lembrar dela. Em Gálatas 6,10 lemos, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Você sabe, eu sou mais próximo de alguns cristãos que muitos dos meus parentes que não são crentes. É muito interessante encontrar pessoas que não amam o Senhor e eles sabem que nós sim. Eles se afastam de nós e eu posso me lembrar de alguns dos meus parentes que por vezes se afastam de mim. Quando eu chego, escondem as suas latas de cerveja ou apagam os seus cigarros. Eu não peço que o façam, mas eles fazem isso. Gostaria de vê-los salvos, mas eles não se sentem confortáveis na minha presença e eu me sinto confortável na presença de filhos amados de Deus. Existe um amor especial que temos por aqueles que são da família da fé. Amados, não podemos dizer que temos fé em Cristo se não amamos uns aos outros. Precisamos pedir a Deus para nos dar bondade, ternura, consideração, amor pelos outros. Este é o símbolo do cristianismo. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos em João 13:35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse é o símbolo do cristão. Você não precisa usar uma camisa que diz Jesus salva. Talvez seja uma boa maneira de testemunhar. Outros colocam uma frase que provoca curiosidade e ainda levanta uma questão, algo assim, eu o encontrei. Ou outro slogan para gerar uma conversa e testemunhar de Cristo, mas na verdade você não precisa colocar nas suas roupas uma inscrição, pois levamos um emblema constantemente se estamos mostrando amor para com os outros. Esta é a principal marca do crente, o amor. Reflita sobre isso. O nosso tempo por hoje acabou. No nosso próximo estudo vamos considerar alguns aspectos da oração de Paulo e aguardamos a sua companhia para mais uma vez nos acompanhar neste programa. Que Deus o abençoe
e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.